Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Bom, eu acho que de uma maneira geral, a gente começa a falar de terapia genética, já, tipo, gera né, de certa forma, não uma polêmica, mas é aquele medo. Eu acho que as terapias novas, acho não, elas estão vindo e elas estão vindo para realmente revolucionar. Acredito, por exemplo, no caso da epilepsia. A gente tem medicamentos novos que estão vindo, mas todos os medicamentos tratam só os sintomas, que são as crises epiléticas. Elas não tratam a doença. Então, se a pessoa para de tomar medicamento, a convulsão vai voltar, a crise epilética vai voltar. E o caso da possibilidade de terapia genética, de fazer essa manipulação, a gente pode, vamos dizer assim, ligar e desligar um gene por exemplo, no caso do CRISPR, eu não vou comentar muito porque não é a minha especialidade. Eu acredito que é um pouco mais polêmico e tenha, vamos dizer assim, eu acredito que vai demorar um pouco mais realmente para chegar, para disseminar de uma maneira geral. Eu acredito que as terapias de RNA, que são aquelas que não vão modificar o genoma, que são aquelas que fazem a ligação do gene, eu acho que essas são as terapias que realmente vão entrar muito. Então, agora a gente está, por exemplo, estudando terapias que não é que você vai lá e desliga o gene e ele vai desligar para sempre. Isso, quem sabe, pode ser que tenha uma consequência, né? Então, é importante que a gente desenvolva medicamentos que a gente possa ligar e desligar quando precisa. Um exemplo bem legal que eu gosto, que é o trabalho de um amigo meu na Universidade de Londres, na verdade, colaborador, que trabalha com terapia genética para epilepsia, e eles conseguiram, nos estudos pré-clínicos, por exemplo, assim, quando o camundongo vai ter uma convulsão, aquela eletricidade, né, que gera, vai ativar um gene chamado de CFOS. Quando ativa esse gene, a medicação vai ativar por causa daquela ativação que teve no cérebro. Então, vai ligar a medicação, vai reduzir a convulsão. Quando aquele gene da atividade elétrica reduziu, a terapia se desliga. Então, são esse tipo de pesquisa, eu acredito que vai avançar cada vez mais. Então, agora vai ter o primeiro estudo clínico para epilepsia, está sendo, vamos dizer, não está em andamento, não recrutaram pacientes ainda, mas a gente está realmente, ao ser de uma maneira bem cautelosa, levando para esse lado, até porque é uma doença crônica. Então, o que eu posso comentar no caso da epilepsia. Mas esse que ele perguntou do CRISPR, não é daquele que a pessoa vai, tipo, a mulher tá grávida e aí eles meio que escolhem lá os genes que esse bebê vai nascer. Ele meio que programa o bebê do jeito que ele quer, né? Mas essa é mais meio que a ideia que quando é mais negativo, quando tem um ponto negativo, espalha mais rápido, né? Sim. Tem muito ponto positivo em relação ao CRISPR. Muito. Tem muito ponto positivo. Tem que ressaltar isso. Ah, sim. Eu achava que era só essa parte. Não, tem muito ponto positivo. Pacientes mesmo que estão lidando aí com anemia falciforme, tem muita pesquisa nessa área. Tem muita pesquisa nessa área para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A pesquisa, o principal foco de pesquisa é a melhoria da qualidade de vida, melhorar, tentar limitar ou terminar o sofrimento dos pacientes. Então, tem muito ponto positivo em relação ao CRISPR-9. Eu acho que realmente depende do que ele vai ser usado. Realmente depende do tipo de terapia que vai ser desenvolvido. Em que também é outra coisa, qual que é a finalidade, qual que é o órgão, qual que é a doença. Então, eu acho que tem bastante coisa que precisa. Mas demora, né? Demora para uma terapia sair da pesquisa pré-clínica para a clínica. Então, por exemplo, a gente foi muito sortudo, como eu gosto de dizer, quando a gente teve a pandemia. Porque o desenvolvimento o estudo do coronavírus e o desenvolvimento de vacina de RNA já estão há décadas de pesquisa. Entendi. Então, para conseguir realmente concentrar todos os esforços e produzir de uma maneira rápida, eu acredito que várias coisas poderiam ser, vamos dizer assim, não apuradas, mas poderiam ser feitas com uma velocidade maior na ciência se a gente tivesse mais iniciativa e mais esforços como foram feitos durante a pandemia para o desenvolvimento da vacina. Eu acho que as coisas progrediriam mais rápido quando a burocracia é levantada, porque acho que a gente tem muita burocracia na ciência. Muita burocracia. Muita burocracia. Criação de uma vacina mesmo é mínimo 10 anos, lá em tempo normal.
No mínimo. Mas isso é pelo risco também, né? Por exemplo, essa questão aqui do CRISPR, já que está nesse assunto. Será que não tem algum cientista em fundo de quintal aí fazendo algo meio obscuro? Acho que com CRISPR seria impossível pelos milhões que precisaria para... O custo é altíssimo. Quero saber quem tem no fundo do quintal, laboratório, trabalhar. Me convida bem aí. As técnicas de manipulação genética, elas custam fortunas. O custo é muito alto. Muito alto, milhões. O conhecimento. Não tem como, só tem um microscópio e conseguir. Tem só um microscópio aqui em casa, vou conseguir fazer a manipulação. Não vai, não. Se tiver Só o microscópio custa maluco milhões. aí financiando a pesquisa. Tudo é possível. Vamos ver aí. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.